Bom dia! Hoje voltamos aqui para falar com você sobre urna eletrônica, um assunto que mexeu tanto com o nosso Congresso há pouco tempo, que envolveu aí figuras exponenciais aí da República, notadamente o nosso presidente da República, o ministro, presidente do TSE, Luiz Barroso, e grande parte da mídia e muita gente participando e dando a sua contribuição. O assunto já foi resolvido pelo Congresso e não teremos voto impresso do país, mas eu gostaria de deixar aqui a minha contribuição, porque vejo que muitas pessoas ainda têm dúvidas e não entendem corretamente o que acontece. E eu gostaria de contribuir para que houvesse essa contribuição. Eu queria dizer a você, em primeiro lugar, que tem gostado aí do que falamos, que me estimule, que me ajude, dando aí o seu like, fazendo sua inscrição, para a gente ter esse diálogo, a gente poder também receber os feedbacks de vocês, né? Das pessoas que têm aí alguma coisa a acrescentar ao que falamos, para nos ajudar, porque a gente, como diz Paulo Freire, a gente não educa ninguém, a gente educa uns aos outros, quando nós relacionamos uns com os outros, né? E eu queria hoje falar sobre urna eletrônica, querido. Essa coisa maravilhosa, na minha opinião, que é a urna eletrônica. E a gente tem que lembrar de onde surgiu, por que apareceu isso no Brasil e por que nós, a partir do ano de 2000, nós votamos, então, 100% dos votos por meio eletrônico. O Brasil, e não é também novidade para ninguém, que em matéria de eleições sempre foi o paraíso das fraudes, o paraíso da dominação, né? Na época do que se chamou República Velha, havia o que se chamava de votos de cabresto, né? Os proprietários de terra das grandes fazendas levavam os seus eleitores como bois e eles eram obrigados a votar nos candidatos de preferência, e a Velha República foi formada assim. Havia uma organização envolvendo desde a presidência da República até os grandes proprietários de terra. E as fraudes foram se seguindo. O voto em papel nunca foi, e aqui eu não estou puxando a sardinha para a lata de ninguém, eu respeito a opinião de todo mundo, mas a verdade é, voto em papel não significa credibilidade. No Brasil nunca foi, ao contrário. Nós temos notícias que antigamente votos em branco eram, uma vez que eles apareciam em branco, mesários passavam esse voto para algum candidato, especialmente nos municípios mais distantes, lugares onde os partidos não se organizavam para fiscalizar a apuração. Havia toda sorte de desmando e de fraudes. Então, o voto em papel, de fato, nunca foi um motivo de credibilidade. Para você ter uma ideia de como isso era tão latente, que já no Código Eleitoral de 1932 já havia uma demanda, um dispositivo dizendo que deveria se buscar uma forma de apuração que não utilizasse interferência humana, ou seja, uma máquina para se votar. Por esse motivo, porque já se sabia, era fato conhecido de todos, né? Em algumas regiões você sabia quem seriam os vencedores de antemão, sem necessidade de pesquisa nenhuma, porque se sabia que ele comandava e mandava mesmo naqueles locais. Então havia toda espécie de dificuldades quanto à credibilidade no passado do Brasil. Isso se perpetuou. Enquanto houve apuração via papel, havia isso, havia eleitores fictícios, falecidos, enfim, uma série de problemas. E em 1995, o TSE, salvo engano, na gestão do ministro Carlos Veloso, decidiu enfrentar essa dificuldade e começou a trabalhar em cima de um sistema eletrônico de votação e apuração. De forma que em 1996 já tivemos uma experiência, né? Parece que mais ou menos 1/3 dos votos do país já foram feitos de modo eletrônico. E a partir de 2000, aí sim começou a ser maciçamente empregado. De forma que
Daí em diante, a votação e a apuração de forma eletrônica somente, não mais envolvendo voto em papel. E é interessante observar que a questão da credibilidade das urnas sempre esteve sendo discutida. O governo Fernando Henrique Cardoso chegou a sancionar uma lei obrigando que o voto da urna fosse impresso, né? Posteriormente, essa lei foi revogada. Depois do governo Lula também tivemos uma oportunidade que foi sancionado a obrigação do voto impresso, que também, por, salvo engano, por iniciativa da Procuradoria-Geral da República, o STF julgou inconstitucional e voltou, portanto, 100% do voto apenas digital. Então, essa polêmica ela não é de agora, não é do presidente Bolsonaro. É claro que eu não me declinando aqui preferência por ninguém, mas o presidente Bolsonaro claramente e por diversas vezes fez um confronto com o ministro do TSE, o Luiz Barroso, por conta dessa questão e exigindo o voto impresso, a ponto de que houve uma iniciativa do Congresso e o Congresso decidiu que não vai existir. Muito bem, mas e eu e você, como é que ficamos nisso? E é aí que eu quero chegar, né? Eu não tenho dúvidas que nós temos uma urna eletrônica sensacional. Eu não tenho dúvida disso. Eu acredito, eu confio que tudo aquilo que é dito pelos especialistas, pelo presidente do Supremo, é verdade, né? É tudo auditado, é tudo controlado e não acredito em fraude na utilização das urnas eletrônicas. E por que eu acredito nisso? Primeiro porque a transparência na questão dos programas e tudo é 100%, é aberta à população, é aberta aos partidos, aos especialistas. No entanto, apesar de confiar nisso, apesar de ter que dar os parabéns para a nossa justiça eleitoral, né, foram sensacionais. Nós somos hoje referência mundial em termos de votação e apuração eletrônica de votos. Nós, há pouco tempo, 2, 3 horas depois do final da votação, nós já temos o nome dos eleitos. É uma questão sensacional, né? Mas eu entendo que há somente uma questão que precisa ser considerada nessa discussão e é o que eu defendo, respeitando todas as opiniões. A maior parte dos brasileiros aí, vou dar um chute, 95% ou 98% da população brasileira, assim como eu, não tem condições de afirmar, com base em uma análise técnica, se a urna é 100% confiável, se ela ou se ela, ao contrário, se ela não é confiável. Então eu afirmo, eu acredito, porque tem uma série de pessoas trabalhando, pessoas sérias, né, especialistas e pessoas que estão aí atestando que a nossa urna é sim confiável. Recentemente eu li um texto de um especialista e eu confesso a você que eu pouco entendi. Ele tecnicamente mostrando por que a urna é confiável, falando de sistemas, de uma série de coisas e eu não entendi nada. Fato é que o que eu quero mostrar para você é o seguinte: imaginemos que isso aqui, esse copo de água, seja uma urna eletrônica. Nós temos um cidadão que até pouco tempo atrás estava acostumado a chegar na urna, pegar a cédula em papel, marcar o seu candidato e ele via, votei no candidato tal. E ele jogava então a cédula na urna, tendo certeza de que o voto que estava sendo jogado ali era para o candidato da sua preferência. Agora nós passamos por um momento em que nós temos, de um lado, você digita ali os números, vê a face de quem é o seu candidato, confirma e pronto. Você precisa crer que o que vai sair dali na contagem, na apuração, reflete o que você fez.
mas não há nada de concreto e isso cria uma dificuldade. Boa parte das pessoas, e aí é por conta até dessa tradição que nós temos de desconfiar dos nossos políticos, desconfiar de tudo que se refere à eleição, né? O brasileiro costuma desconfiar de tudo porque é a tradição de sermos enganados, é a tradição de lá na frente descobrir, olha, aconteceu aquilo. Então há uma desconfiança das pessoas. Será que o que eu faço aqui é o que vai sair daqui? Então, eu não tenho qualquer dúvida, eu confio, eu acredito e eu não questiono as urnas eletrônicas. Acho a urna eletrônica sensacional. Tenho orgulho dela. Tenho orgulho desses brasileiros que fizeram isso. Acho o trabalho maravilhoso. Mas a verdade é que nós temos que considerar a nossa população. Não adianta dizer quem não acredita é o idiota, quem não acredita é o ignorante. Equiparar a pessoas que não merecem a nossa confiança, a nossa consideração. Mas nós temos sim uma parcela importante da população que tem dúvidas. Não pode dizer que ela é fraudada e não pode dizer que ela é 100% confiável. Então, o que eu defendo, o que eu apresento como uma forma de nós atestarmos isso? Olha, não vamos voltar para a época de papel, não tem cabimento, né? Sinceramente, eu acho um atraso de vida, acho um prejuízo para todos nós. Mas é preciso que haja mais transparência, num sentido, não que não haja transparência quanto à parte técnica. Quanto a essa, as auditorias estão aí e não há problema nenhum, a Polícia Federal trabalha, né? Então não há nenhum problema. Mas é preciso dizer para a população o seguinte, vou comparar com o trabalho que é feito na Receita Federal. A Receita Federal, na sua fiscalização, ela não consegue ver 100% das coisas, das mercadorias que chegam ao Brasil. Nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é impossível, há uma limitação grande de pessoal e de recursos. Então, o que a Receita faz? Ela cria no contribuinte, daquele que é o fiscalizado, uma sensação de risco. Olha, os importadores sabem disso muito bem. Eu tenho um risco, se eu fizer algo errado, a Receita está lá. A qualquer momento ela está agindo. E a gente age, eventualmente, baseado em algumas análises que a gente faz. Não é? Então a gente faz o que se chama de presença fiscal. A gente aumenta o medo. A gente diz, olha, você pode tentar fazer o errado, mas a sua chance de cair na minha mão é grande e vai ser duro para você se isso acontecer. Ou seja, presença fiscal é a sensação de que, olha, eu não vou fazer nada errado porque o risco de eu ser pego é grande e se eu for pego, né? Então, como que se faria isso na questão da urna? Nós poderíamos ter, estatisticamente falando, uma formulação de uma amostra das nossas urnas, né? Uma amostra que represente 100% das nossas urnas. Vou dar um chute apenas, né? Isso é só para dar um exemplo. Nós pegamos do Brasil todo 5.000 urnas que sejam escolhidas depois do final da votação, até do final da apuração. No dia seguinte, com calma, vamos pegar 5.000, 10.000 urnas, e aí é claro que todas precisariam ter o voto impresso. Vai ficar caro, mas é o caro que se paga para sossegar o país, para parar com essa onda de reclamação, de desconfiança sobre a urna eletrônica. E com essas 5, 10 ou quantas mil quiserem, que seja 1.000, 2.000, 3.000, estou citando o número aqui só a título exemplificativo. Mas essas urnas teriam que ser escolhidas depois da apuração, depois de saber, nessa urna, quantos votos o candidato A teve, o candidato B teve. Depois ir lá e conferir em papel. Bateu, está aqui, sociedade. Pegamos essas urnas que foram escolhidas depois da apuração, fizemos uma comparação 100% certo. Beleza, nós vamos daí dar à sociedade uma satisfação. Olha, vocês são
o público-alvo disso, você é a parte mais importante disso. Então, olha, nós vamos fazer para deixar você tranquilo. E aí eu diria como presidente do STF, se fosse, eu não tenho dúvida, para mim não precisaria disso. Mas nós vamos fazer para mostrar para cada brasileiro, independente do seu lado, independente do seu nível cultural, independente do seu nível de escolaridade e independente de qualquer critério que se possa dividir a nossa população. Eu vou te dar um critério. Olha só, nós fizemos assim, escolhemos 5.000 urnas, 5.000 urnas, depois de apurado, depois de saber quantos votos foram eletronicamente atribuídos a candidato A, B ou C. Fomos lá, pegamos a urna de papel dessas urnas que foram escolhidas, conferimos e bateu 100%. Qual o problema de fazer isso? Nenhum. É necessário? Para mim, não. Mas para muita gente que eu conheço, sim. Então, essa é a contribuição que eu queria te dar. Primeiro, não fale mal das urnas, querido. Tenha orgulho delas. Agora, vamos lembrar de um ditado famoso, que se usa para dizer algo que a Bíblia também já traz, para a gente fugir do mal e da aparência do mal. Aquele velho ditado que a mulher de César não basta ser séria, ela tem que parecer séria. A urna eletrônica é isso, ela não tem que ser só confiável, maravilhosa, excelente, motivo de orgulho, ela tem que parecer. E como se daria essa aparência? Através desse controle. Se você gostou, compartilhe, passe para os outros. Se você achou a ideia interessante, fale com o seu vereador, fale com o seu deputado, fale com os formadores de opinião que você tem acesso, repasse essa informação. Aqui não se trata de outra coisa senão considerar o nosso povo. Todas as pessoas merecem respeito, inclusive aquelas que duvidam da urna eletrônica, assim como as pessoas que duvidam da vacina, todos merecem respeito. Todos merecem ser tratados com dignidade e a todos é devida satisfação. Então, ajude nessa luta. Vamos trabalhar para que nossa urna, além de ser motivo de orgulho, seja também um motivo de pacificação nacional e não de divisão nacional. Então, olha só, você que gostou, novamente eu digo, escreva, ajude a gente, deixe o like, faça um comentário, interaja com a gente, ok? Um grande abraço, tudo de bom para todos.